João capítulo 12, vamos começar do verso de número 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e então André e Felipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. A quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Até aqui, curve a cabeça para uma breve oração. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, oramos a Ti em nome de Jesus, para que a Tua palavra que vai ser ecoada, Senhor, vai ser manifesta nesta noite, possa fluir sob a inspiração do Teu Espírito, o Senhor possa falar com todos, abençoar a todos. Nós cremos nisso e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Já era a semana da Páscoa, o ministério terreno de Jesus estava chegando ao fim. Maria já tinha ungido o corpo do Senhor para a sepultura. E Cristo já havia feito a sua entrada triunfal em Jerusalém. Neste contexto, faltando poucas horas para a celebração da última ceia, apareceram alguns gregos que tinham subido a Jerusalém para adorar e manifestaram um desejo singular. Aproximaram dos discípulos e disseram: queríamos ver a Jesus. Bem no princípio, por ocasião ainda do nascimento de Jesus, uma outra representação de sábios vindos do Oriente, exclusivamente para ver Jesus, também aparece, figuram nas páginas da Bíblia. Os sábios que vieram do Oriente tiveram aquele feliz encontro e ofertaram a Jesus os seus presentes e viram o Senhor, cuja estrela os guiou até o local certo. O que aconteceu com essas pessoas que viviam tão distantes de Israel, mas que acabaram aproximando-se da salvação de Deus em Israel? Estas pessoas, o que aconteceu a elas, abrem grandes possibilidades para acreditarmos que a influência de Cristo, de fato, é universal. Independente apenas dos pregadores que levam a palavra aos lugares mais distantes da terra. De alguma maneira, o testemunho de Deus está em toda a terra. Então, entendendo isso, nós acreditamos na possibilidade real de que haverá pessoas no céu que vieram de todas as partes do planeta Terra, encontraram-se com Jesus e tiveram uma experiência de salvação com Ele. Jesus disse: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente. Os gregos estavam vindo de uma parte da terra. Os magos vieram do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então os gregos estavam ali e queriam ver Jesus. André e Felipe contaram a Jesus, e Jesus simplesmente começou a ensinar muitas coisas. Alguns pensam que Jesus não fez caso, mas de fato Jesus fez todo o caso em relação ao desejo dos gregos. O que Jesus vai falar então na sequência
é uma resposta. Só porque a resposta de Jesus não vem assim muito simples. No sim, no não, pode ser, talvez, não. Jesus começa a dar a resposta através de um ensino. E que nós podemos agora tomá-lo aqui nesta oportunidade para ver que Jesus baseia a sua resposta em 3 premissas. Tinha que estar atento, porque Jesus não falava nada sem sentido, não jogava nenhuma palavra fora. Então, ouça, e ouça não como talvez alguns naquele dia que disseram: Jesus não entendeu a pergunta, ou por que Jesus está falando tudo isso? Jesus estava de fato respondendo. Então vamos ver qual é a resposta de Jesus para quem diz: queremos ver Jesus. Primeiro, a gente só consegue ver Jesus a partir do momento em que compreendemos a sua missão redentora. Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Jesus começou falando de sua morte. O título Filho do Homem diz respeito à sua total identificação com a raça humana. Todas as vezes que Jesus se referia à sua morte, ele usava esse título, porque só como Filho do Homem ele podia morrer. Como Filho de Deus, ele é eterno. Mas de uma forma misteriosa, a encarnação colocou Jesus sob a condição humana, inclusive tão humana, que ele seria suscetível, ele estaria debaixo do aguilhão da morte, coisa que não é possível entender muito bem com a mente racional. É algo que está nos domínios da fé cristã. São os segredos divinos que ele empregou para nos salvar. Como pode ele, que é Deus eterno, morrer pelos pecadores? O fato é que ele morreu e ressuscitou. Todas as vezes que Jesus se referia à sua morte, então ele usava o título Filho do Homem. E geralmente ele queria dizer com isto que era o nosso representante legal diante do Pai, que ele assumiu esta forma humana para nos representar, para ser mediador, para estar em nosso lugar naquela grande obra de redenção. Agora, uma coisa importante: a filosofia grega não via qualquer virtude no sofrimento ou na morte. Jesus começa falando que para ver ele, tem que entender este aspecto da sua morte, de que ele veio para dar a vida pelos pecadores. Mas os gregos não davam muito valor, atenção ao sofrimento ou à morte. Porém, nós sabemos que Paulo ensinou, quando ele tratou com uma igreja grega de Corinto, uma igreja essencialmente grega, ele escreveu: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 22 a 24. Então, definitivamente, a revelação de Deus incluía a morte de Cristo como uma centralidade, como um caminho indispensável, único, para que o homem aproxime de Deus. Queira os gregos pensarem na importância ou não importância, de qualquer forma, Paulo disse: vocês querem sabedoria? Nós apresentamos para vocês a sabedoria de Deus em Cristo, aquele que vem em carne, aquele que vai à cruz, aquele que morre por nós. Então esta premissa é profunda, mas só podemos ver Jesus de fato se enxergarmos nele o Cordeiro de Deus, se vermos nele a ovelha que vai muda para o matadouro, diante dos seus tosqueadores, que entrega a vida, que rende-se por nós.
Então, se os gregos queriam ver apenas um mestre da filosofia, eles não iam enxergar nunca quem de fato era Jesus. Jesus é, na mais profunda expressão da palavra, o nosso mediador, aquele que se interpõe entre nós e Deus e diz: Pai, eu tomo todos os pecados dos homens e os carrego comigo e vou cravá-los na cruz para que eles fiquem livres da condenação que os pecados deles impõem sobre eles. Não tem como ver Jesus fora disso. A cruz não é apenas um tema de poesia, não é apenas uma retórica de pregadores. A cruz é o único caminho de reconciliação entre Deus e o homem. Número 2, premissa de número 2. A gente só consegue ver Jesus a partir do momento em que compreendemos o processo da morte e ressurreição. A Bíblia diz assim: e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus nunca falava de sua morte sem mencionar a sua ressurreição. Ele ilustrou o processo da morte e ressurreição enquanto falava com os gregos. Se eles entenderam isso, nós não sabemos ainda muito bem, porque depois a Bíblia, os evangelhos não contam qual foi realmente a reação dos gregos. Mas Jesus falou claramente nessa ilustração o que ele iria realizar. Ele disse o seguinte: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Nesta palavra Jesus está dizendo: a minha obra inclui a cruz, e eu serei como um grão de trigo. O grão de trigo não pode ficar só. Se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muitos frutos. Que frutos eram esses que Jesus se referia? A igreja. Os milhões de pessoas que no decorrer da história seriam perdoados e salvos por ele, compondo a igreja universal, a igreja dos inscritos no céu, a igreja dos primogênitos. Como começa a igreja dos primogênitos, que hoje é composta de milhões de pessoas? Começa com um grão de trigo, Jesus. Nós somos os frutos da morte do Senhor. Nós que cremos nele, somos estes frutos. Glória a Deus. Se Jesus não morresse, não haveria igreja. No princípio era apenas um, agora somos milhares. A Bíblia diz que o Senhor vai trazer muitos filhos à glória. A Bíblia diz lá em Hebreus que o Senhor apresentará um dia diante do Pai, dizendo: Pai, eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Que glória, que bênção. A Bíblia diz em Apocalipse que há povos de todas as tribos, línguas, nações, diante do trono de Deus, adorando o Senhor Jesus. O Senhor Jesus universalizou a sua pregação, sua doutrina. Ele trouxe a todos os povos a luz da vida, a revelação do caminho para Deus, como aproximar de Deus, como ter paz com Deus. A paz que todo mundo almeja está por meio da cruz. O Peregrino de John Bunyan, que foi um escritor inglês, o peregrino sai desesperadamente da cidade da destruição, carregando um fardo pesado, e ele caminha, até chegar no monte, aonde há uma cruz, e nela está morrendo o Filho de Deus. Aquele é o cristão
que leva os seus fardos até Cristo, até os pés da cruz. E na descrição de John Bunyan, quando o cristão consegue subir aquela montanha muito cansado, muito exausto, ele olha para cima e contempla o Filho de Deus, e ele ajoelha aos pés da cruz. Então aqueles fardos são esfarelados, são tirados das suas costas, esmiuçados, são destruídos. Os fardos acabam aos pés da cruz. Seu cansaço, seu tédio, sua angústia, sua falta de paz, seu desespero, morre, acaba aos pés da cruz. E o que você recebe? A paz de Deus que excede todo entendimento. E a terceira premissa: como podemos ver Jesus? A gente só consegue ver Jesus a partir do momento em que decidimos abrir mão de tudo o que temos e somos para servi-lo, para amar a Ele, para dar a Ele nosso louvor e a nossa gratidão. Jesus disse: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Isso está na resposta de Jesus para os gregos, e hoje é uma resposta de Jesus para todas as nações, para todos os povos. Paulo ensinou-nos que a pessoa totalmente rendida a Cristo. Alguém disse: mas como, pastor, eu vou me render totalmente a Cristo? O que eu tenho não será mais meu, será dele. O que eu sou não será mais algo próprio de possessão minha, mas será para ele e dele. Minha própria vida será dele. Como eu posso então viver se tudo que eu sou e tenho deixará de existir para mim e será para ele? É que em troca da sua oferta, em troca da sua rendição, Jesus te dá o pão da vida. Jesus te dá a vida eterna, em troca de uma vida tão pequena e curta como a nossa, que nós damos a Ele. Ele nos dá uma vida sem fim. Ele nos dá a plenitude da existência eterna. Paulo ensinou então que uma pessoa totalmente rendida a Cristo também experimentará o processo da nova vida, a vida vitoriosa. Paulo disse: porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. É um mistério, é uma troca, né? Deus quer fazer uma troca com a gente, uma troca que é tão assim, tão desigual, né? A gente dá um tiquinho assim, Ele nos dá tudo. Ele nos dá tudo que diz respeito à vida, à piedade, à eternidade. Se nós fomos plantados juntamente com Ele, a palavra é condicional: se fomos plantados. Você já foi plantado com Cristo, juntamente com Ele, na semelhança da sua morte. O que é isto, pastor? Isso significa estar morto com Cristo. Morto para o pecado, para o mundo sem Deus, para os caminhos que são próprios do homem cujo coração está longe de Deus. Você faz uma nova caminhada, uma nova trajetória. Você vem para a casa do Senhor, você toma a palavra de Deus, você segue Jesus de perto, olhando para a Bíblia. Você conhece Jesus como Deus e Senhor da sua vida, e você conversa com Ele, e Ele te responde. E você caminha os seus dias sobre a terra, numa fé perfeita em Deus, de entrega, de rendição, de consultas, de retornos, de reconhecimentos, de arrependimentos, de lágrimas, de muita alegria, de muita vitória. Para ver Jesus,
É necessário compreender estas verdades. Para ver Jesus, é necessário estar aberto para receber esta revelação de Deus. Porque quando nós falamos do que Jesus faz, do que Jesus pode ser na vida de uma pessoa, nós não estamos falando de religiões. Que já começa daí. O grande engano do ser humano é pensar que a religião salva. Não, a religião não salva, a religião não transforma, a religião não vivifica. Cristo não veio criar, fundar uma religião. O Senhor Jesus Cristo veio trazer um modo diferente de vida, em que o homem vive para o seu Criador, em que o homem expressa o seu amor e a sua submissão a Deus no trabalho, em casa, na rua, na escola, na viagem, em que o homem caminha, anda com Deus e sabe que pode confiar em Deus e falar com Ele enquanto trabalha, enquanto caminha, enquanto dirige. Aonde Deus está? A religião sempre tem esta questão: Deus está aqui, Deus está em Meca. Não, Deus está no Vaticano. Não, Deus está lá no Templo Salomão em São Paulo. Não, Deus está no templo lá, o grande templo de Cuiabá, um dos maiores do Brasil, que é da Assembleia de Deus. Não, Deus não está definitivamente plantado em nenhum desses lugares. Ele pode estar, porque o povo que o adora vai para ali, e o adora ali, então com certeza ele está no meio, mas ele não habita, ele não mora ali. A Bíblia diz que o Senhor está enchendo a terra. A Bíblia diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, Deus está tão presente, tão concretamente ao nosso redor, como está esse oxigênio que você sente quando você corre a mão e sua mão sente o vento, sente aquela brisa, aquela coisa suave. Aonde Deus está? Deus está aqui ao redor. Deus está circundando você e eu. Deus está nos guardando a cada dia na sua bondade, na sua misericórdia. A bondade e a misericórdia de Deus como um manto nos envolve todo o tempo. Deus não permite que o inimigo Satanás vá 1 milímetro além da sua permissão. Então você está guardado nele, escondido nele. Para terminar então, para ver Jesus, é necessário entender essas coisas que são simples, mas ao mesmo tempo é uma grande revelação. Do contrário, as pessoas que querem entender Jesus fora desta revelação não vão ver ele de verdade. Vão olhar para ele e vão ver apenas um líder religioso. Isso não resolve nada. Vão olhar para ele e vão ver apenas mais um fundador de uma religião. Vão olhar para ele e vão ver apenas mais um judeu, mais um profeta. Mas não é grande um profeta? Pastor, sim, os profetas de Deus foram grandes, mas nós estamos falando de Jesus. Jesus é maior que Moisés, que Abraão, que os anjos, maior do que o templo, maior do que o universo, maior do que o céu. Estamos falando de Jesus, o Senhor da vida. Nele estão escondidos todos os tesouros da ciência e do conhecimento. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Jesus disse: não quereis virdes a mim para terdes vida? Quem nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Amado e bendito Deus, nosso Pai, adoramos o Senhor por Jesus Cristo, nosso Salvador. Glória, honra, poder, majestade e sabedoria sejam dadas àquele que vive, àquele que reina, àquele que está no governo deste universo. Te adoramos, Jesus, porque Tu fostes à cruz, vencestes a morte no túmulo, ascendestes aos céus, está à direita de Deus e por nós intercede. Neste momento, Senhor, nós oramos, pedindo ao Senhor que
Atente agora para a vida de cada um dos meus irmãos, todos que estão presentes neste lugar, todos que estão em outras partes ouvindo a tua mensagem, receberão esta mensagem, a bênção desta palavra. Nós abençoamos a cada pessoa querida, que agora, Senhor, o cansaço, a ansiedade, a tristeza, tudo isso desapareça, que o Senhor ministre a tua paz e a tua presença, o teu amor. O Senhor comece agora a derramar, Senhor, dos altos céus, o bálsamo que suaviza, que dá força, que dá renovação. Abençoe este irmão, esta irmã, este jovem. Abençoe as nossas crianças. Guarda nossos lares, protege nossas famílias. Nós entregamos em tuas mãos, Senhor, todas as necessidades. Ó Deus poderoso, visita com poder aqueles que estão enfermos, ministra o teu milagre, a tua cura. Faz, Senhor, com que esta obra seja real. O poder do Senhor vivifica até os mortos. Por isso tomamos autoridade do nome de Jesus e repreendemos neste momento todas as doenças. Sai agora enfermidades, sai agora todo o mal deste corpo, sai agora em nome de Jesus desta mente, desta alma. Todos os bloqueios, todas as limitações da doença, da enfermidade, cai por terra todas as setas inflamadas do maligno, sejam destruídas as armas de Satanás contra o povo que clama o nome do nosso Deus. Sejam agora abatidos por terra todos os poderes do mal. Caia por terra em nome de Jesus, e o povo de Deus seja forte e vitorioso, em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos, nós te bendizemos, Senhor. Tu somente és santo, a glória te pertence. Vamos ficar de pé nesse instante. Levante a sua mão assim para o céu comigo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, sou mais do que vencedor. O Senhor pelejará por nós, e nós ficaremos apenas adorando. O Senhor cuida, o Senhor guarda, o Senhor protege. Entregamos em tuas mãos, Jesus, nossa adoração. Em nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.